Bem, irmãos, nós acabamos de cantar uma canção que diz que nós louvaremos ao Senhor em todo o tempo. Mas precisamos entender que louvar ao Senhor em todo o tempo é mais do que nós buscarmos ao Senhor apenas quando nós estamos passando por problemas. Louvar ao Senhor em todo o tempo é mais do que dobrar os meus joelhos na minha casa e orar, pedindo que Deus Ele abençoe a minha vida, que Ele me cure, que Ele me prospere. É adorá-lo por entender que Ele é Deus, é louvá-lo por entender que Ele é Senhor, é celebrar o seu nome porque temos prazer na nossa relação com Ele, na nossa comunhão com Ele, por isso nós louvamos, e é louvar ao Senhor em qualquer circunstância, em qualquer momento. E aí a pergunta é: será que nós louvamos a Deus ou somos capazes de louvá-lo em qualquer circunstância como nós realmente cantamos? Somos capazes de adorá-lo e dizer: Senhor, graças te dou, porque eu estou enfermo, mas tu és o meu Deus. Senhor, eu te louvo, porque eu estou com problemas no meu casamento, mas o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo fiel. Senhor, eu te adoro, Senhor, porque eu estou com problemas financeiros, desempregado, porque os meus filhos, Senhor, estão passando por momentos complicados, mas tu és a minha rocha, a minha fortaleza, e eu te adoro. É desse tipo de louvor que nós estamos falando quando nós cantamos: te louvarei, não importa as circunstâncias. Será que nós somos capazes de fazer isso? Será que realmente é possível fazer isto? Louvar ao Senhor em meio a circunstâncias assim? Louvar ao Senhor quando eu sou traído pelos meus amigos? Adorar ao Senhor quando eu sou preso? Adorar e exaltar ao Senhor quando eu estou sendo açoitado? Quando eu estou sendo apedrejado como Estevão estava? E adorar ao Senhor? Será que é possível? Será que você faria isso? E se é possível, qual o segredo para louvar a Deus em circunstâncias assim? Qual o segredo para sermos capazes de continuar celebrando e exaltando o nome do nosso Deus quando as coisas não vão bem na nossa vida, quando as coisas não vão bem na nossa casa, na nossa família? Qual o segredo para adorar a Deus assim? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que é possível louvar a Deus em todo o tempo, mesmo em circunstâncias assim, mesmo quando os ventos sopram forte, mesmo quando as ondas elas são altas, mesmo quando nada vai bem na nossa vida, é possível celebrar, cultuar e adorar ao Senhor. Mas há alguns segredos para isso. E nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos 4 segredos para cultuarmos ao Senhor em todo o tempo. E nós encontramos esses segredos lá no Novo Testamento, em um culto que acontece no Novo Testamento que está registrado na palavra de Deus. Mas é um culto que provavelmente, se eu e você fôssemos convidados para ir, nós não iríamos. E há pelo menos 3 motivos para nós não querermos ir nesse culto, Paloma. Achei a Paloma. O primeiro motivo para nós não querermos ir neste culto é o local onde esse culto está acontecendo. Este culto não está acontecendo num templo bonito como este, pastor Miguel. Neste lugar não existe ar-condicionado, não existe cadeiras confortáveis. Neste lugar não existe iluminação e não há janelas capazes de arejar o ar. Este lugar é uma cadeia romana. Este lugar é um lugar escuro, é um lugar úmido. Este lugar é um lugar fedido. E para você cultuar a Deus neste lugar, você tem que estar com seus pés amarrados em um tronco. Então a primeira razão para você e eu não querermos ir neste culto é porque neste culto o lugar onde nós celebraremos ao nosso Deus é horrível. A segunda razão para nós não querermos ir neste culto é porque neste culto não existe uma grande plateia, não há um grande público. Vivemos um tempo hoje em que nós somos movidos pelas multidões, em que nós somos movidos pelos números.
E se chegamos no culto e tem meia dúzia de pessoas, nós desanimamos o nosso coração. Mas se chegarmos no culto e tivermos 1000 pessoas, nós nos alegramos. Deus pode não estar lá, mas nós nos alegramos, tem 1000 pessoas. Mas neste culto tem apenas 2 pessoas. E essa é mais uma razão pela qual eu e você não gostaríamos de ir a esse culto, irmão Sérgio. Tem só 2 pessoas. A terceira razão para nós não querermos ir neste culto é que neste culto não tem um ministério de louvor bonito como o nosso. Não tem instrumento musical, não tem teclado, não tem bateria, não tem vocal, não tem dirigente de louvor, não tem guitarra, não tem violão, não tem todo esse aparato da tecnologia. E hoje nós somos movidos por estas coisas. E se não houver muito barulho, às vezes nós pensamos que Deus não estava lá no nosso culto, porque desconhecemos a palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu não preciso de nada, eu só preciso de mais uma pessoa junto comigo para cultuar a Deus, porque Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está, e Ele é fiel, Ele não mente. Se Ele falou que estaria, Ele vai estar. Eu preciso só disso. Mas nós não iríamos querer ir nesse culto. Não tem louvor, não tem música. E este culto é o culto onde Paulo e Silas estão. E a Bíblia registra esse culto lá no capítulo 16 de Atos. Você pode abrir sua Bíblia lá, a partir do versículo 16. Mas eu vou lhe dar uma razão, apenas uma razão, para eu e você querermos estar neste culto. Apenas uma razão para eu e você pensarmos que se nós não estivéssemos nesse culto, como de fato estávamos, perdemos grande coisa. Neste culto, no fundo da cadeia, neste culto onde não há ministério de louvor, onde não há a tecnologia, onde não há instrumentos musicais, neste culto onde estão apenas 2 pessoas, neste culto, Deus vai manifestar a sua glória. Neste culto, Deus vai manifestar o seu poder. E a Bíblia vai registrar isto. E eu leio com você a partir do versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, ela clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Preste atenção no que eles estão acusando eles. Perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Até aí a leitura. Olha que culto fantástico. Apenas 2 pessoas no fundo da cadeia, por volta da meia-noite, orando, louvando ao Senhor. E então Deus manifesta a sua glória. Então Deus manifesta o seu poder. Então nesta noite nós vamos olhar para esse texto e nós vamos conversar sobre 4 segredos para
louvar, adorar, cultuar, celebrar, exaltar o nosso Deus em qualquer circunstância. Veja o que Paulo e Silas estão fazendo. Paulo e Silas, eles estão empenhados em uma missão, e uma missão que não foi dada por homens, mas uma missão que foi dada pelo Senhor da igreja. Eles estão envolvidos, estão imbuídos, comprometidos com aquilo que chamamos de a grande comissão. Há uma ordem de Jesus que está muito latente no coração de Paulo e Silas, e esta ordem é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. Estou em Marcos 16:15. Jesus está dando esta ordem para a igreja. Eles recebem esta ordem, eles compreendem esta determinação, eles entendem então que a razão pela qual a igreja existe é para anunciar Cristo, é para pregar o evangelho. Então eles estão cumprindo isto, eles estão fazendo isto. Então nós podemos afirmar categoricamente que eles estão no centro da vontade de Deus. Mas Paulo e Silas vão descobrir algo que o Cleverson vai anotar aqui para você gravar. Eles vão descobrir que não há lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Porém, o centro da vontade de Deus nem sempre é o lugar mais seguro para nós estarmos. Eles estão no centro da vontade de Deus, eles estão anunciando o evangelho. Eles não são uma igreja que está fechada dentro das quatro paredes, porque a igreja não foi chamada para isso. Eles estão indo, eles estão cumprindo o ID, eles estão fazendo a missão, eles estão no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para estar. Mas eles vão descobrir que nem sempre o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro. E eles vão ser presos, e eles vão ser açoitados por estarem pregando o evangelho. É esta a situação, é este o contexto. É numa situação como essa que eles estão louvando e adorando ao Senhor. E é bom que todos nós entendamos isto. Quando Daniel vai para a cova dos leões, ele só vai para a cova dos leões porque ele estava no centro da vontade de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego vão para a fornalha de fogo ardente, eles só vão para lá porque eles estavam no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para estarmos, mas nem sempre é o lugar mais seguro. Agora, quando nós estamos lá no centro da vontade de Deus, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus sempre estará conosco. Deus nos sustentará com a sua destra fiel. Deus manifestará a sua glória em nós e através de nós. E ainda que passemos por algum momento complicado, nós poderemos nos alegrar na vitória que Deus nos dará. É isso que vemos na vida de todos estes homens. E é isso que vemos na vida de outros homens de Deus ao longo da história. E eles estão lá, louvando a Deus numa situação como essa. Pergunto para você: você louvaria a Deus assim? Louvaria a Deus assim? O César está fazendo a vontade de Deus, ele está no centro da vontade de Deus, e agora Deus permite que o César seja preso, agora Deus permite que ele adoeça, agora Deus permite que ele perca um filho, agora Deus permite que a casa dele desabe. E ele vai continuar louvando a Deus assim, ele vai continuar adorando a Deus assim, ele vai continuar se alegrando e celebrando ao Senhor assim? Sim, é isso que ele vai fazer. E qual o segredo do César para isso? Qual o segredo de Paulo e Silas? Irmãos, a maioria de nós estaria chorando, a maioria de nós estaria reclamando de Deus. Alguém mais espiritual, mais apressado e também mais hipócrita diria: não, pastor, eu estaria louvando a Deus, eu estaria adorando ao Senhor, como Paulo e Silas. Mas a grande verdade é que a maioria de nós estaria reclamando de Deus e se queixando dele. Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou essas coisas acontecerem? Essa seria a atitude da maioria de nós, mas não é a atitude de Paulo e Silas.
Qual o primeiro segredo? O primeiro segredo está no versículo de número 16. Olha o que diz ali. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Primeiro segredo para louvarmos a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, em todo o tempo, como nós acabamos de cantar, é sermos pessoas de oração. Porque homens e mulheres de oração gozam de uma profunda comunhão com Deus. Quando eu sou um homem de oração, quando você é uma mulher de oração, quando a nossa vida está no altar de Deus, quando nós verdadeiramente caminhamos com Deus e nós desfrutamos de um profundo relacionamento com Deus, então nós seremos capazes de louvar a Deus em todo o tempo. Nós seremos capazes de louvar a Deus em qualquer situação. Nós seremos capazes de adorá-lo, de celebrá-lo, de cultuá-lo em qualquer circunstância da nossa vida, porque nós somos homens e mulheres que cultivamos um relacionamento profundo com Deus, e não serão as circunstâncias da vida que nós iremos permitir quebrar esta relação, não serão as circunstâncias externas da vida que nós iremos permitir quebrar esta comunhão com Deus, porque nós entenderemos, sendo homens e mulheres de Deus, que esta relação, que esta comunhão com Deus, ela é vital para a nossa vida. Ela é vital, ela é fundamental. Nós vamos descobrir, quando nós realmente aprendermos o valor da oração, quando nós realmente aprendermos o que é estar a sós com Deus, em profunda comunhão com Ele, nós vamos descobrir que isso é vital para a nossa sobrevivência espiritual. E não há nada que aconteça que será capaz de nos impedir de celebrar ao Senhor, quando nós tivermos uma relação profunda com Deus, através da oração. Nada. Porque nós vamos descobrir que é isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece, a nossa relação com Deus, a nossa amizade com Deus, a nossa comunhão com Ele. E nós nunca vamos abrir mão então da oração. Nós seguiremos o nosso modelo, nós seguiremos o nosso exemplo maior, o nosso Senhor, Cristo. E quando nós lemos os Evangelhos, nós vamos descobrir que Ele era um homem de oração. Ele começa o seu ministério no deserto orando, ele desenvolve o seu ministério orando, subindo ao monte, a fim de estar a sós com o Pai. E ele encerra o seu ministério terreno ainda orando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele está intercedendo por mim e por você. Quando ele encerra seu ministério terreno, finalmente ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Então o primeiro segredo é ser um homem, ser uma mulher de oração, e através da oração experimentar uma profunda comunhão com Deus. O segundo segredo para cultuarmos a Deus, para celebrarmos o seu nome, para adorá-lo em qualquer circunstância, está aqui no versículo de número 17. Olha o que está dizendo o texto: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam o caminho da salvação. O segundo segredo para você louvar a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação da sua vida, é você saber quem você é diante de Deus. Você precisa saber quem você é diante de Deus. Você precisa saber quem você é diante de Deus. O texto está dizendo que aquela mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação, ela vai atrás deles, e ela está dizendo para eles o que? Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam o caminho da salvação.
aquela mulher está declarando, os espíritos imundos que estão na vida daquela mulher estão declarando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E aqui nós temos duas coisas fantásticas, importantes. Primeiro, eu preciso saber quem eu sou. Paulo não precisava ouvir isso, Silas não precisava ouvir isso para saber quem eles eram diante de Deus. Eles sabiam que eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas é interessante que estes espíritos malignos estejam declarando isto, porque isto mostra também outra coisa. Nós precisamos ser conhecidos no mundo espiritual como homens de Deus, como mulheres de Deus, como servos do Senhor. Não se engane, não pense que você pode viver uma vida cristã de aparência. Não pense que você pode viver uma fantasia espiritual, porque o mundo espiritual conhece você. Satanás sabe quem você é, os demônios do inferno sabem quem você é também. Se você virar algumas páginas, você vai encontrar no capítulo 19 aí de Atos, no versículo 13, um texto em que fala que alguns homens foram expulsar demônio de um outro homem. Eles eram 7 homens, e então o demônio disse para eles: quem são vocês? Nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem é Paulo, mas quem são vocês para virem nos expulsar? E deram um laço naqueles homens, e despediram os 7, pelados pelo meio da rua, porque os demônios sabiam quem eles eram. O mundo espiritual nos conhece, sabe quem nós somos, mas precisa saber que nós somos servos do Senhor. E nós também precisamos saber que nós somos servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso. Porque quando eu sei que eu sou servo do Senhor, então eu louvo ao Senhor em todo tempo, então eu adoro ao Senhor em qualquer circunstância. Não importa as circunstâncias externas da minha vida, não importa o que dizem de mim, não importa o que falam a meu respeito, não importa o que pensam sobre mim, eu sei quem eu sou diante de Deus, e eu o louvo, e eu o adoro, e eu glorifico o seu nome, porque Ele é o meu Deus, e eu sou servo dEle. Quando somos servos de Cristo, é assim que agimos. Veja o que estão falando de Paulo, veja o que estão falando de Silas. Estão dizendo que eles são arruaceiros, baderneiros, estão dizendo que eles estão corrompendo os bons costumes daquela sociedade. Estão dizendo que eles estão ensinando costumes errados, coisas erradas. Resumindo, eles são os rebeldes. Mas isso não importa para Paulo, isso não importa para Silas. Falem o que quiserem, pensem o que quiserem deles. Eles sabem quem eles são diante de Deus, e eles sabem que quando eles oram, Deus ouve. Eles sabem que quando eles louvam, Deus recebe. Então eles cultuam ao Senhor. As pessoas vão falar muito mal de você ao longo da vida, não há como fugir disso. Como seres humanos, nós somos especialistas em falar mal dos outros. Já percebeu que dificilmente a gente fala coisas boas sobre os outros? Dificilmente a gente elogia o trabalho dos outros? Agora, falar mal a gente fala bem ligeiro, e nós somos sempre melhor que os outros. As pessoas vão falar mal. Não se assuste, elas vão pensar pior ainda de você. As pessoas falam mal de você, mas elas pensam muito pior ainda de você. A psicologia explica isso. Mas não importa o que pensam a teu respeito, não importa o que falam a teu respeito, quando você sabe que você é servo do Senhor. Então, quando eu sei quem eu sou diante de Deus, eu louvo a Deus em todo o tempo. Eu sei que eu sou servo do Senhor. E o servo do Senhor, irmão, tem só uma preocupação no seu coração. O servo do Senhor tem a única preocupação de agradar o seu Senhor, Cristo, de ser aprovado pelo seu Senhor, Cristo, de glorificar o nome do seu Senhor, Cristo. E se você ainda não entendeu isso no seu coração ainda pesa, aquela preocupação de agradar a homens, aquela preocupação de ser aprovado por homens, então você ainda não é servo de Cristo, você não aprendeu o que é ser servo de Cristo.
porque o servo de Cristo é livre dessas preocupações. O servo de Cristo não se preocupa em ser aprovado por homens, não se preocupa em agradar a homens. A sua preocupação é apenas satisfazer o coração daquele que o arregimentou, Cristo. Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Abra lá, veja o que Paulo diz lá. Ele diz: acaso procuro eu o favor de Deus ou dos homens? Ou procuro agradar a Deus ou a homens? Ora, se eu ainda me preocupasse em agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu serviria para ser qualquer coisa, menos servo de Cristo. Porque o servo de Cristo está preocupado em agradar e em ser aprovado apenas pelo seu Senhor. Se pesar no meu coração a preocupação de agradar a homens, se pesar no meu coração a preocupação de ser aprovado por homens, então eu não sou servo de Cristo. Porque o servo de Cristo quer ser aprovado e agradar no coração do seu Senhor, e apenas dele. Você precisa saber quem você é. Haverão circunstâncias na sua vida que você não terá ninguém ao seu lado. Haverão circunstâncias na sua vida que você não terá nenhum pastor ao seu lado, que você não terá nenhum presbítero, por mais que o pastor Miguel se esforce, por mais que o presbítero Branjumir e o presbítero Carlos se esforcem. Haverão situações que você não terá nenhum deles ao seu lado. Haverão situações que você não terá nenhum irmão ao seu lado. Haverão situações em que você não terá nenhum amigo ao seu lado. Será só você e Deus, e você precisa saber quem você é diante dele. E se você entender e tiver esta convicção que você é servo do Senhor, então você será capaz de cultuar a Deus em qualquer tempo, em qualquer circunstância. A terceira razão, ou o terceiro segredo para louvar a Deus em qualquer circunstância, nós encontramos no versículo de número 18. Olha o que diz aqui: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O terceiro segredo para mim louvar ao Senhor em todo tempo, em qualquer circunstância, é conhecer o poder que há em Cristo Jesus. É entender que Ele é o Senhor e que Ele tem toda a autoridade, que Ele tem todo o poder em cima dos céus, embaixo na terra e debaixo da terra. E sabendo que Ele tem todo o poder, sabendo que Ele tem toda a autoridade, então eu vou orar, então eu vou louvar, então eu vou clamar, porque eu sei que o meu desespero não desespera o coração do meu Deus. Eu sei que a minha angústia não angustia o coração do meu Deus. Eu sei que o meu impossível não impossibilita o poder do meu Deus. Eu sei que Ele é Senhor, então eu vou celebrar o seu nome. Eu sei que Ele é Senhor, então eu vou adorá-lo, eu vou cultuá-lo, e eu sei que Ele fará milagres, maravilhas. Eu sei que Ele abrirá portas, eu sei que Ele mudará circunstâncias. Eu sei que Ele chamará à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Porque Ele é Deus, e Ele tem toda a autoridade. Eu preciso saber do poder que há no meu Senhor. Eu não sirvo a um Cristo morto. Eu não sirvo a um Cristo que ficou pendurado no madeiro. O nosso Cristo, irmã Raquel, não é um pensamento filosófico. Ele não é um conceito teológico. Ele é vivo, Ele é real, Ele é verdadeiro.
e Ele tem toda a autoridade nas suas mãos, e é por isso que nós o louvamos, é por isso que nós o exaltamos, é por isso que nós podemos clamar a Ele em todo o tempo, e ter no nosso coração aquela expectativa, aquela esperança, aquela possibilidade de um mover sobrenatural do Senhor na nossa vida. Então, nós vamos louvá-lo em todo o tempo. Mas eu preciso saber do poder que há em Cristo. Eu preciso conhecer este poder. Eu preciso conhecer esta autoridade. Veja que Paulo chega e diz para ela, para aquele espírito imundo: em nome de Jesus, eu não te peço, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ele saiu. Irmão, nós precisamos entender o que Satanás e todos os seus demônios do inferno respeitam na nossa vida. Não são os títulos que nós temos, não são os nossos diplomas, não são os cargos que ocupamos. O que eles respeitam é a presença de Deus na nossa vida, é a unção de Deus na nossa vida. Alguém me perguntou outro dia lá em Santa Maria se podia orar pelos enfermos, e eu perguntei: por quê? Porque o pastor anterior me proibiu. O pastor anterior disse que diácono não pode orar pelos enfermos. Eu digo: eu respeito o pastor anterior, é meu amigo. Pastor Elias é meu amigo, eu respeito ele, mas eu não concordo com ele. Para os irmãos, era um casal, para os irmãos orarem pelos enfermos, vocês precisam ter certeza só de uma coisa: vocês precisam ter certeza que vocês são servos de Jesus. Vocês precisam ter certeza que vocês são discípulos dele. Porque quando Jesus, ele olha e diz: eis aí vos dou autoridade sobre Satanás e todo o poder das trevas, e de portanto curai os enfermos, expulsai demônios, falai em novas línguas, profetizai. Ele não está dizendo isso para presbítero, ele não está dizendo isso para pastor, ele não está dizendo isso para apóstolo, para bispo, ele está dizendo isso para a sua igreja. E se você é igreja, você tem a autoridade de Cristo na sua vida. Se você é igreja, você está comissionado por Ele. E se o Senhor da igreja te deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, quem sou eu, um mero pastor, para tirar isso de você? Por isso que nós precisamos ter intimidade com essa palavra, conhecer, para não ficar engolindo um monte de porcaria que anda passando por aí. Se você é igreja, você tem essa autoridade. Não é o título, não é o cargo, não é a função. Vou citar para você dois dos maiores pregadores do século XVIII. Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, pregou na mesma época de Wesley, Finney e outros. Este homem lotava o tabernáculo metropolitano na cidade de Londres, 15, 20, 25 mil pessoas em cada culto, 2 cultos por domingo. Este homem não tinha nem curso de teologia, este homem não tinha nenhum diploma universitário, mas este homem tinha uma profunda comunhão com Deus. Moody, outro grande evangelista do século XVIII, estima-se que Moody tenha ganhado 500 mil almas para Cristo ao longo do seu ministério. Sabe o que ele era? Auxiliar de sapateiro. Ele não era sapateiro, Barbosa, ele era auxiliar de sapateiro. Esse homem não tinha graduação alguma,
Mas este homem tinha a unção de Deus na sua vida. E é isso que nós precisamos. Eu não estou aqui desprezando o conhecimento. Conhecimento é importante, necessário. Se você puder adquirir, adquira-o. Gradue-se, faça cursos, estude. Isso é bom, é importante, é necessário. Mas não substitui a unção de Deus. Não substitui a presença de Deus na nossa vida. E você poderá esfregar diante de Satanás todos os seus diplomas, todos os seus títulos, todos os seus cargos. E isso não trará resultado algum. Ele irá dar risada da sua cara. Para cultuar a Deus em qualquer circunstância, eu preciso conhecer o poder do meu Senhor. Preciso saber que Ele tem toda a autoridade. E que não há em cima dos céus, embaixo na terra, nem debaixo da terra, um outro nome maior que o nome do Senhor Jesus. E diante dele um dia todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Ele, e somente Ele, é o Senhor. E quando eu sei disso, então eu sei que tenho que celebrar o seu nome. A quarta razão para cultuar o Senhor em qualquer circunstância é que você precisa ser apaixonado por Ele. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1. Está depois de Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 1. Vou abrir só para ver o versículo direitinho, versículo 21. O apóstolo Paulo está dizendo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só pode fazer uma declaração dessas um homem, uma mulher totalmente apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo é a minha paixão, então Ele é a minha vida. Quando Cristo é a minha paixão, então morrer é para mim o máximo. Morrer é para mim aquilo que eu espero para estar para sempre com o meu Senhor. Então quando eu sou totalmente apaixonado pelo meu Senhor, então eu o louvarei em todo tempo, eu o adorarei em todo tempo, eu celebrarei o seu nome em todo tempo, porque Ele é a minha paixão. Então se Cristo está comigo, eu não temo mal algum. Então se o dia está bonito, ensolarado na minha vida, eu louvo. Mas se a chuva cai e os ventos sopram fortes, também eu louvo, também eu o adoro, porque Ele é a minha paixão, Ele é o grande tesouro da minha vida. Então não importa o que aconteça, eu vou louvar o meu Senhor, eu vou adorá-lo, eu vou celebrar o seu nome, porque para mim o viver é Cristo. Quer hoje seja um dia de alegria, quer hoje seja um dia de choro e lágrimas, de pranto e dor, o viver é Cristo. Se conquisto grandes coisas, se celebro vitórias, o viver é Cristo. Se sofro derrotas miseráveis às vezes, se caio na lama às vezes, se tropeço, viver ainda é Cristo. Se tudo vai bem, viver é Cristo. Se a saúde está boa, o casamento está bem, o bolso está cheio, o viver é Cristo. Se estou no leito de uma cama, se não há recursos para nada, e se a Marisa resolveu ir embora, o viver continua sendo Cristo. Quando somos apaixonados por Cristo,
Não importam as circunstâncias, nós vamos cultuá-lo, nós vamos celebrá-lo, porque Ele é a nossa vida. E sem Ele, nós não queremos nada. Este é o segredo. Se você quer cultuar a Deus, celebrar a Deus em qualquer circunstância da sua vida, aprenda isso. Aprenda essas 4 coisas. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, tenha uma profunda relação com Deus. Saiba quem você é em Cristo. Não importa o que os outros dizem que você é. O fato de eu dizer que o Barbosa é isso e aquilo não significa que eu esteja certo nem com razão. Não significa que Deus pense do mesmo jeito. Ele precisa saber quem Ele é diante de Deus. Conheça o poder que há em Cristo. Experimente o poder de Deus na sua vida. Seja impactado pelo poder do Senhor Jesus. Você tem um Deus poderoso, fantástico, que tem toda a autoridade, que tem tudo sob controle. Experimente esse poder na sua vida. E finalmente seja apaixonado pelo Senhor. Ame-o com toda a sua alma. Ame-o com todas as suas forças. Ame-o mais do que a você mesmo. E então você será capaz de louvá-lo, mesmo dentro da cova dos leões. Então, como Sadraque, Mesaque e Abednego, você será capaz de olhar para o rei Nabucodonosor e dizer para ele: sabe, ó rei, que se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Mas se ele não quiser nos livrar, nós morreremos lá dentro, mas não adoraremos a tua estátua, porque ele, e somente ele, é o nosso Deus, e nós o amamos. Você será capaz de louvá-lo, se você for apaixonado pelo Senhor. Fazendo isso, irmão, se Jesus não tiver voltado ainda, daqui a 20 anos, você estará firme na sua fé. Não importa o que aconteça, não importa o que venha, porque você não depende de homens, você não depende das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Como já falou o pastor Miguel nesta noite, na hora das ofertas, você depende de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não se preocupe com o que vai acontecer, não se preocupe com as coisas que virão, não se preocupe com o que vão falar de você, com o que vão pensar a seu respeito. Não ligue para essas coisas. Cresça, amadureça, não seja menino na fé, não dependa dessas coisas para viver uma vida abundante na presença de Deus. Se eu for dar bola porque falam a meu respeito, estaria maluco. Mas não se apegue a essas coisas. Saiba quem você é. Viva uma vida intensa de profunda comunhão com Deus, e nada irá fazer você abrir mão da sua relação com Deus. E então você será capaz de louvá-lo em todo o tempo. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Pedir licença ao pastor Miguel, pedir o nosso ministério de louvor aqui, que toque novamente a última canção. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.